Você vive mendigando migalhas de aprovação dos outros como se isso te fizesse mais homem. Para com isso. Quanto mais você se apega ao conforto de ser aceito por todo mundo e ao medo de desagradar alguém, mais você perde sua liberdade e seu poder interior de verdade. Os estoicos já sabiam disso há séculos. Eles entendiam que correr atrás de validação externa transforma qualquer um em um escravo voluntário. Depois que você absorver o que eu vou falar nesse vídeo, sua forma de ver suas escolhas diárias, seus relacionamentos e até como você encara a si mesmo vai mudar para sempre. Nunca mais vai ser o mesmo. Todo mundo repete o mantra tóxico. Você precisa agradar, ser aceito, buscar validação externa o tempo inteiro. Seja legal com todo mundo. Concorde com as opiniões do grupo. Poste foto para ganhar curtida, sorria mesmo quando não quer. É tudo mentira, na real. Isso está te destruindo aos poucos, devagarinho, sem você nem perceber o estrago. A maioria das interações sociais hoje em dia é tóxica. Você gasta energia fingindo ser alguém que não é, rindo de piadas sem graça, se moldando para caber no padrão dos outros. No final do dia você se sente drenado, vazio. Eles vendem essa ilusão de que ser popular e aprovado é sinônimo de sucesso e poder. Mas é o contrário total. É a maior demonstração de fraqueza que existe. Você nem imagina o quanto essa busca constante está corroendo sua essência. Se você já sentiu essa angústia na pele, aquela sensação ruim de será que vão me julgar por isso? Comenta agora embaixo. Eu já senti isso demais. Curte o vídeo se você está preparado para essas verdades duras, que ninguém tem coragem de falar na lata sem enrolar. E se inscreve no canal porque aqui no Estoicismo Diário, a gente não vem com papo motivacional falso. Aqui a gente fala o que realmente precisa ser dito para transformar vidas sem filtro. Vamos nessa juntos, sem piedade para os confortos. Presta muita atenção agora no mecanismo cruel dessa armadilha, porque entender isso muda o jogo. Quanto mais você busca a aprovação alheia, mais você opera na frequência baixa dos outros ao seu redor. Você começa a duvidar seriamente de si mesmo o tempo todo. Se justifica por cada decisão que toma. Procrastina oportunidades incríveis porque tem medo do que vão falar. Escolhe sempre os caminhos mais seguros e medíocres. Em vez de ousar para o desconhecido que te faria crescer, sua vida inteira vira uma prisão invisível, feita de "e se eles não gostarem?". Cada escolha, pequena ou grande, fica contaminada pelo pensamento venenoso do "o que vão pensar de mim?". Você perde completamente o controle da própria existência e vira uma marionete nas mãos de quem nem se importa de verdade. Repito para fixar. Quanto mais apego ao que os outros pensam e esperam, menos poder real você tem sobre sua vida. É um ciclo vicioso que te mantém pequeno, limitado e infeliz sem você notar. Lembra do que o grande Epicteto falou direto. Não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. E as opiniões dos outros sobre você. Elas não te pertencem, são deles, não suas. Marco Aurélio reforçava isso no meio do caos do império. O que os outros pensam de você está fora do seu controle. Então por que se preocupar e sofrer com isso? Essa é a chave que os sábios nos deixaram. Absorve isso fundo. Vamos aos benefícios práticos de desapegar de vez dessa aprovação alheia. Primeiro, libera uma energia mental enorme, absurda mesmo. Quando você para de se importar com o que todo mundo acha de cada passo seu, aquela voz chata, constante na sua cabeça, que fica repassando conversas, analisando olhares, imaginando julgamentos, ela finalmente silencia. Você recupera horas e horas do seu dia que antes eram desperdiçadas em ansiedade social pura. Imagina acordar todo dia sem aquela pressão pesada no peito de ter que performar para ser aceito pelo grupo ou pela família. Essa energia toda liberada vai direto para os seus objetivos reais, para a sua saúde física, para o seu desenvolvimento pessoal profundo. A maioria das pessoas vive exausta mentalmente porque gasta mais de 70% da capacidade da mente com essa bobagem de validação externa. Desapegar é como tirar um fardo de 100 quilos das suas costas de uma vez. Você se sente leve, presente, com poder para conquistar o que quiser. E não é papo furado. Experimenta ignorar uma opinião negativa hoje e observa como sua produtividade explode. É libertador. Libera espaço mental para coisas grandes.
Essa energia liberada não volta mais para o lixo. Ela se acumula e te torna uma versão mais forte, mais focada de si mesmo. Você para de perder noites pensando o que fulano vai achar. Em vez disso, investe em leitura, treino, projetos. O contraste é brutal entre quem vive preso na cabeça dos outros e quem desapegou. Escolha o segundo caminho e veja sua vida decolar. Essa liberação não é passageira. Com o tempo vira combustível constante que te impulsiona para níveis que você nem sonhava. Você acorda com gás para treinar, trabalhar, criar, porque a mente livre do peso da aprovação multiplica forças. Repito, energia mental enorme liberada é o que separa o medíocre do inabalável. Segundo benefício enorme, traz uma clareza absurda nas decisões do dia a dia, sem o ruído constante das expectativas e opiniões dos outros poluindo sua mente. Você começa a ver o caminho certo, com uma nitidez brutal, quase dolorosa de tão clara. Não existe mais aquela dúvida paralisante que te trava. Será que vão aprovar minha escolha? Suas decisões passam a fluir baseadas puramente nos seus valores mais profundos, na sua visão pessoal de vida, e não no medo covarde de rejeição ou crítica. Você para de aceitar aquele emprego merda só para a família não reclamar do seu sonho maluco, ou de continuar num relacionamento tóxico para não magoar o ego do outro. A clareza vem como um raio, um soco na cara da mediocridade. Coisas que antes demoravam semanas para decidir, agora saem naturais, rápidas, alinhadas com quem você realmente é. Repito, clareza absurda, porque o filtro sujo da aprovação externa desaparece, e o que sobra é sua verdade interna pura. Isso transforma completamente as pequenas escolhas diárias e as grandes viradas de vida. Com essa clareza, você ganha confiança para navegar o caos do mundo sem mapa dos outros. Cada passo é seu, autêntico. Não tem volta depois que prova esse nível de liberdade mental. Essa clareza absurda vai se aprofundando dia após dia. Você olha para os problemas e vê soluções onde antes via só medo. Decisões viram instinto afiado. É o estoicismo puro em ação. Razão acima de tudo. Terceiro, revela de forma impiedosa quem realmente te valoriza e quem só estava te usando como muleta. Quando você para de ser o cara bonzinho que diz sim para tudo e agrada a todo mundo, as máscaras caem rápido. As pessoas que te procuravam apenas pelo que você podia oferecer, tempo, dinheiro, apoio emocional sem fim, simplesmente somem no vazio. E as que permanecem ao seu lado, essas são o ouro puro, os verdadeiros. Você descobre seus aliados reais, aqueles que te respeitam pelo caráter, pela força, não pelas migalhas que você dava. Isso pode doer pra caralho no início, ver quantos eram falsos, mas é absolutamente necessário para o seu crescimento. A maioria vive cercada de relacionamentos vazios e superficiais, justamente porque tem pavor de desapegar e testar a lealdade. Mas quando você faz isso, limpa sua vida de parasitas emocionais de uma vez. Sobram só as conexões que valem a pena. E, paradoxalmente, isso fortalece demais seus laços verdadeiros, agora baseados em respeito mútuo, não em complacência barata ou medo de confronto. Quarto benefício, aumenta seu valor percebido de forma dramática. A escassez cria respeito imediato, meu irmão. Quando você não fica mais mendigando aprovação, sorrindo forçado ou se explicando por tudo, as pessoas ao redor sentem que você carrega algo valioso dentro de si. Seu tempo, sua atenção, suas opiniões se tornam recursos raros e, por isso, extremamente desejados. De repente, aqueles que te ignoravam ou tratavam como certo começam a te procurar, a te respeitar mais. É psicologia humana básica. Ninguém valoriza de verdade o que é fácil, disponível e desesperado por atenção. Ao desapegar, você se posiciona como escasso na melhor acepção possível. Seu valor sobe aos olhos dos outros naturalmente. Eles começam a te enxergar como líder natural, como alguém inabalável e autêntico. E olha, isso não é truque barato de manipulação social. É consequência inevitável da força interior que você constrói. Quinto, reduz drasticamente as expectativas irreais que os outros colocam sobre você. Quando você vive correndo atrás de agradar todo mundo, você mesmo cria um monstro. As pessoas começam a esperar que você esteja sempre disponível, sempre positivo
sempre pronto para sacrificar seu bem-estar por elas. Ao desapegar com firmeza, você quebra esse ciclo vicioso na raiz. Começa a dizer não sem culpa longa. Define limites claros e inegociáveis. E o milagre acontece. As expectativas alheias caem para um nível saudável e respeitoso. Ninguém mais te usa como muleta emocional infinita ou saco de pancadas das frustrações deles. Você ganha espaço para respirar fundo, para viver sua vida. A liberdade de não carregar mais o peso morto das demandas constantes dos outros é imensa e revigorante. Repito para martelar. As expectativas desmoronam quando você para de alimentar elas com sua submissão e complacência diária. Sexto, te força a construir uma validação interna sólida e uma autossuficiência que ninguém pode tirar. Sem a muleta fácil da aprovação externa para sustentar seu ego frágil, você é obrigado a olhar para dentro e desenvolver autoconfiança baseada em ações concretas, não em elogios vazios ou likes. Você começa a se respeitar profundamente porque sua própria aprovação vira a única que realmente importa no final das contas. Essa autossuficiência interna é o alicerce verdadeiro da força estoica que os antigos pregavam. Você não precisa mais de ninguém para se sentir completo ou valioso. Isso te torna resiliente contra qualquer merda que a vida jogar na sua cara. Perda de emprego, traição, crítica pública. A grande maioria das pessoas nunca chega nesse patamar porque vive eternamente mendigando validação externa como viciados. Mas você, ao desapegar de forma consistente, constrói um castelo interno inabalável, à prova de tempestades. Sétimo benefício, o mais profundo, te aproxima da verdadeira liberdade estoica que poucos alcançam. Liberdade de verdade não é poder fazer qualquer coisa sem consequência. É não ser mais escravo das opiniões, julgamentos e expectativas dos outros. Quando você desapega totalmente, você toca nessa paz interior profunda que Marco Aurélio cultivava. Mesmo governando em meio ao caos político e guerras, nada externo te abala mais de forma duradoura. Você vive guiado pela sua razão, pelos seus princípios, e não pelo rebanho barulhento ao redor. Essa é a essência pura do estoicismo prático, domínio completo sobre o interno. O desapego da aprovação alheia é o portal direto para essa liberdade, que a maioria só sonha, mas nunca vive de fato. Mas por que tanta gente não consegue desapegar? Os medos são os grandes vilões. O medo da rejeição grita: e se ninguém mais me quiser por perto? O medo da solidão sussurra que você vai ficar isolado no processo. E tem o medo de ser rotulado como arrogante, egoísta ou insensível pelos outros. Esses medos são a prisão real que te mantém preso, cara. Eles te acorrentam a uma vida medíocre só para evitar um desconforto temporário. Mas escuta a verdade. Esses medos são ilusões da mente fraca. A rejeição de quem não te valorizava de verdade é uma bênção disfarçada de livramento. A solidão inicial é apenas o preço que se paga pela grandeza duradoura. Ser chamado de egoísta por quem quer sugar sua energia, melhor do que continuar sendo o capacho emocional de todo mundo. Verdade dura para fechar essa parte. A maioria absoluta das pessoas está exatamente presa por causa dessa busca idiota por conforto e aprovação. Elas cedem demais, aprovam demais, se moldam demais para os outros o tempo inteiro. E você, olhando para o espelho agora, provavelmente está fazendo o mesmo nessa fase da sua vida. Isso está custando caro para sua potência masculina interior, para sua capacidade de realizar coisas grandes. Você está trocando seu poder nato por um conforto ilusório e passageiro. Acorda logo, porra. A maioria vai morrer na mediocridade, justamente por ter medo de desapontar o colega, o familiar ou o seguidor aleatório. Você não precisa seguir esse rebanho patético. Os estoicos não viviam isolados em cavernas como eremitas, longe de tudo. Eles estavam no meio do fogo. Marco Aurélio lidava diariamente com uma corte romana cheia de bajuladores, invejosos e políticos traiçoeiros. Mas ele mantinha uma distância emocional estratégica. Escrevia suas reflexões para não se contaminar com o veneno alheio. Epicteto, mesmo sendo escravo e sofrendo humilhações constantes, era livre internamente como poucos imperadores foram. Eles interagiam com o mundo, sim, mas sempre com seletividade extrema e sem se perder nas expectativas ou opiniões dos outros. Interação com propósito, nunca por necessidade desesperada de aceitação. É fundamental diferenciar.
Ser educado, cordial e respeitoso não significa ser emocionalmente acessível. Você pode tratar bem as pessoas, manter a boa educação, mas não precisa sacrificar sua paz para agradar o ego alheio. Distância emocional não é frieza ou arrogância. É proteção inteligente do seu eu mais valioso e sagrado. Proteja sua mente como o tesouro mais precioso que existe nesse mundo caótico. Cordialidade na superfície, fortaleza de aço por dentro. Esse é o equilíbrio perfeito do estoico prático. Começa hoje a desapegar de vez. Diga não mais vezes, sem longas explicações ou culpa desnecessária. Proteja sua mente como o bem mais importante que você possui. Você vai perder algumas pessoas, aquelas que só queriam seu sim automático e sua complacência. Mas no lugar você ganha a si mesmo de volta, inteiro, forte, autêntico. A força verdadeira é solitária no começo, mas é o único caminho para se tornar inabalável diante das tempestades da vida. Quando você estiver firme na sua essência mais profunda, nada e ninguém vai te derrubar nunca mais. Lembre sempre dessa verdade cortante. Quanto mais você se apega ao conforto e à aprovação alheia, mais escravo você se torna. Desapegue agora. Reivindique seu poder interior e viva como os estoicos viviam, livre, poderoso e inquebrantável. Seja o homem que você nasceu para ser.